Olá a todos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre dicas que eu poderia dar para vocês que estão testando comprar os materiais odontológicos, seja aluno que vai comprar pela primeira vez, ou seja aluno que vai ter que comprar novos materiais, porque todo semestre ou quando o cronograma anual acaba alterando a lista de materiais, ok? Que vocês falam que é muito custoso. Realmente, curso de odonto exige diversos materiais que são custosos realmente, ok? Essa pergunta que eu recebi é de um ex-aluno meu, tá? Muito querido, por sinal. E todo semestre eu acabo recebendo esse tipo de pergunta. Quais são as dicas que eu poderia dar para você que vai comprar o material? Porque assim, nem todo mundo, nem todo aluno, ele tem, às vezes, conhece pessoas que são da área, tá? Então isso também dificulta um pouco. Mas eu vou ajudar aqui de algumas formas, tá? Primeira coisa é vocês, quando vocês recebem a lista, tá? Siga a lista ponto a ponto, tá? Então, assim, não tente trocar itens ou utilizar outro material ao invés daquele que o professor está pedindo, tá? Claro, se você quiser, às vezes você conhece alguém que é dentista, quiser acrescentar, existem diversos tipos de espátula, pode acrescentar, tá? Que facilite o seu trabalho, mas normalmente a lista os professores já colocam de uma forma mais enxugada para você, tá? Para que você também não gaste tanto dinheiro. Embora vocês muitas vezes achem que a gente coloque coisas que não vai utilizar, tá? Mas assim, em tese a gente tenta enxugar o máximo que a gente consegue, ok? Eu falo isso por mim, pelos colegas também, assim, que lecionam. A gente sempre vai tentar pedir o básico, tá? O que a gente precisa realmente. Segundo ponto, não troque, assim, quando vocês vão conversar com os veteranos de vocês, não ouçam tanto os veteranos do tipo, esse material não vai utilizar, tá? Se está na lista, ele vai ser utilizado. Pode ser que muitas vezes que ele é utilizado menos vezes. Mas já pensou se justamente com você vai ter que utilizar aquele material? Porque você falou que não vai ter não tinha necessidade, tá? Então, e muitas vezes também, assim, quando tem uma equipe de professores daquela disciplina, o que acontece? O professor X gosta de trabalhar com tal material, tal instrumental. Pode acontecer também, tá? E às vezes foi outro professor que pediu. E daí você cai justamente ser orientado com esse professor, tá? Então, assim, tenha os materiais, normalmente os professores da disciplina costumam se reunir para ver quais materiais instrumentais vão ser necessários para a disciplina, tá? Então, assim, eles se reúnem e decidem, ok? E alguns professores têm algumas particularidades. Ah, eu gosto de trabalhar mais com esse instrumental. Então, ele vai pedir na lista, tá bom? Na hora que vocês forem comprar os materiais, às vezes as dentais falam assim pra você assim, ai, eu não tenho esse instrumental aqui, tá? Mas eu tenho esse outro instrumental que faz a mesma coisa, a mesma função, que pode ser substituído. Gente, antes vocês consultem o professor de vocês, por quê? E o professor da disciplina, tá? Não vai consultar o professor de outra disciplina, por exemplo, o instrumental de cirurgia, consultar o professor de dentística, tá? Porque assim, muitas vezes eu posso utilizar ou não utilizar aquele instrumental. E pode acontecer também de eu nunca ter visto aquele instrumental, não saber o que é. E às vezes eu falar, sai, esse instrumental não serve pra nada. Não consulte o outro professor, consulte sempre os professores da disciplina, tá? Então, assim, mesmo que você tenha medo dos professores, mas assim, faz parte do processo, consulte o seu professor, tá? Não troque, assim, por conta, fala pra dental, vou perguntar,
Ou então você ganha aquele instrumental do seu avô. Quando foi que seu avô se formou? Faz muitos anos, tá? Então, assim... E o seu avô fala assim, isso aqui funciona igual, que ele vai utilizar a experiência clínica dele. Isso aqui funciona, tem a mesma finalidade daquele instrumental que o professor está pedindo, tá? Mas assim, não faça esse tipo de coisa sem consultar os docentes responsáveis da disciplina. Porque senão você vai estar em maus lençóis, tá? E claro, você sempre vai terceirizar o problema, né? Você não vai falar que a culpa é sua. Você vai acabar falando assim, a Dental me vendeu isso, ou se você não encontrou tal produto, tal instrumental, tal material, tá? Pesquisa em outras dentais que pode ter, tá? Sempre procure também, na hora que você recebe a lista, comprar tudo de uma vez, porque ela acaba saindo mais barato. Alguns materiais, como os materiais de consumo, eles são partilhados, você e sua dupla, tá? Agora, tem um outro ponto também. Vamos supor que o material, os professores de dentística pediram material tal, e os professores de endodontia pediram também o mesmo material que o da dentística, tá? Posso partilhar o mesmo material? Pode, só que vai estar estéreo no dia do atendimento clínico. É isso que você tem que pensar, tá? Por exemplo, exame clínico, que é o básico da odontologia, que é o que todo mundo vai utilizar, é o que precisa para fazer o exame inicial do paciente. Vamos supor, eu vou comprar só um exame clínico, na graduação inteira, tá? Será que eu vou ter disponível para a próxima clínica da outra disciplina aquele material estéreo? Ou vamos supor, eu atendi um paciente agora e apareceu um outro paciente lá para atender. Será que eu tenho material estéreo disponível, tá? Então, assim, isso a gente tem que pensar. Poder utilizar, você pode utilizar, só que tem que estar disponível no dia do atendimento, tá? Senão, se o professor chegar, sentar na sua bancada e falar assim, eu quero uma espátula 7, tem que estar disponível a espátula 7, tá? Eu quero eu quero aquele material X, tem que estar disponível, tá? Então, assim, você pode utilizar. Por isso que muitas vezes nós pedimos planejamento do aluno, para que vocês saibam o que vocês vão utilizar, que vocês planejem, eu preciso deixar separado. Porque se o professor já pensou, se o constrangimento de o professor sentar na sua bancada e ele pedir um determinado material, você fala assim, tá na caixa de pério, tá na caixa de cirurgia. Então, tenham esse cuidado, tá? Outra coisa também, muitas faculdades, eu tô gravando esse vídeo assim, mas assim, eu já dei aula em algumas faculdades, tá? UFenas, dei aula também, tô dando aula na UEMP atualmente, mas já dei aula em Lages. Então, assim, muitas faculdades têm aquele esquema de empréstimo de material, tá? Que as faculdades emprestam os materiais durante a graduação, quando o aluno não tem condições de fazer a compra, tá? Que é uma opção viável também. Outra coisa que eu também vi, que pra mim era novidade, tá? É aluno que aluga instrumental, tá? Por exemplo, o veterano aluga instrumental. Eu acho isso muito... Depende do que do que você tá alugando, tá? Porque assim, se for material de consumo, até dá, tá? Pra você alugar, tá? Às vezes você aluga uma porção de um silicone de adição que tô precisando, tá?
Mas assim, instrumental, que é algo muito particular, que é algo que vai durar, se você cuidar, ela pode durar até o final até por muitos, muitos anos, tá? Você alugando e daí assim, vamos supor, eu vou ficar alugando, tá? Só que você imagina você ter que depender da outra pessoa para você poder fazer o seu atendimento clínico. É um pouco estranho, tá? Então, assim, eu sei que muitas vezes é difícil adquirir os materiais, eu também já passei muito por isso, tá? Mas, assim, é necessário você ter esses materiais para fazer o curso, tá? Então, assim, cuidado na hora de alugar, porque se ficar dependendo do outro também, às vezes é difícil, tá? Normalmente a gente atende em dupla os alunos, tá? Então, assim, às vezes não sei como vocês vão comprar, mas assim, é importante que tenham os materiais. Os professores costumam colocar as marcas na lista de materiais dos instrumentais e os materiais de consumo também. Muitas vezes tem as marcas, tá? Então, assim, siga as marcas, tá? Uma vez um aluno disse que a Dental falou assim que era aquele material era o melhor material que saía de lá, da Dental. Era o melhor material utilizado, falou para o aluno, tá? E daí, assim, só que não. Só que era o pior material, tá? Então, assim, aquele material que não vende, que o aluno acabou comprando, tá? Então, assim, às vezes acontecem essas situações. Então, assim, se você não sabe, por exemplo, o professor não especificou uma marca X, assim, não colocou marca, assim, que você pode perguntar, assim, tenha curiosidade também, de interesse também por parte de vocês, alunos, tá? De perguntar, de questionar o professor, tá? Você tem esse tempo, mas assim, você questiona durante a hora que ele estiver passando a lista, tá? Dos materiais, tá? Não ficar mandando e-mail ou mensagem no WhatsApp, que hoje em dia a tecnologia tá assim no WhatsApp, tá? Então, assim, evite esses se for tirar dúvida, tira já na hora, assim. Ou quando, por exemplo, você foi lá na Dental e a Dental te falou tal coisa, tá? Porque às vezes a Dental fala assim, eu já conversei com o professor, mas assim, ele pode ter falado que conversou, mas nem sempre conversou, tá? Então, sempre perguntem para o professor se é isso mesmo, ok? Eu acho que o que eu tinha para falar era basicamente isso.